Olá, aqui é Lauro Soares, eu sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos com facilidade e aumentar o seu faturamento, podendo ganhar até R$7.000 ou mais por mês. E hoje eu estou aqui para falar os 15 passos para fazer loiros perfeitos com facilidade. Para você fazer um cabelo loiro perfeito, existe algumas etapas e eu não posso pular essas etapas. Se eu pular alguma dessas etapas, talvez meu loiro não fique tão perfeito. Então, eu coloquei aqui 15 passos para ajudar você a chegar naquele loiro perfeito, no loiro ideal, no loiro que a sua cliente quer. Então, eu te pergunto assim, o que é um loiro perfeito para você, na sua opinião? Pensa aí aqui comigo, o que é um loiro perfeito para você? O que você acha que venha a ser um loiro perfeito? Será que é o loiro que a gente vê assim na novela, na rua, nas revistas, no cabelo das atrizes, das modelos? Pode ser um loiro perfeito, pode ser um loiro que a sua cliente quer, independente se é um loiro que está na moda ou não. Claro que esse loiro tem algumas regras básicas. Hoje, se você vê o que é considerado um loiro perfeito, é aquele loiro que tem uma cor uniforme da raiz até. Eu poderia dizer que é isso, um loiro que tem uma cor uniforme da raiz até as pontas, um pouquinho mais acentuado nas pontas, um pouquinho mais escuro próximo ao couro cabeludo, próximo da raiz para dar mais naturalidade. Mas antes de mais nada, eu tenho que respeitar o gosto da minha cliente. Tem cliente que não gosta da raiz mais escura, tem cliente que não gosta da ponta mais clara. Hoje, um loiro da moda, um loiro considerado perfeito, ele sempre é mais iluminado na parte da frente, mas nem toda cliente gosta desse loiro mais claro na parte da frente. Então, o loiro perfeito, antes de mais nada, é o loiro que a sua cliente quer. Claro que ele tem que estar com a cor uniforme, com um tom bonito, saudável e desenvolver sempre esse trabalho de acordo com o gosto da sua cliente, tentando seguir os padrões, as tendências também, lógico, mas nem sempre a gente consegue seguir tendências, porque às vezes a cliente não combina com esse loiro que está na moda. Para ela talvez tenha que ser um pouco mais escuro, talvez não seja tão iluminado na frente. Para alguns cabelos que estão mais quebrados na frente, a gente pula a parte da frente para depois começar a trabalhar as mechas para não danificar mais os fios. Então, o cabelo perfeito é o cabelo que a sua cliente deseja, que a sua cliente quer e que você consegue entregar com saúde. Quanto mais técnicas nós sabemos, mais perfeitos vão ficar os nossos loiros, nós vamos ficar mais especialistas. Quanto mais técnicas a gente conhecer, mais a gente consegue variar para chegar num cabelo desejado, no cabelo que a gente quer ou que a nossa cliente quer, ou que em determinadas situações a gente precise usar alguma dessas técnicas também. Não adianta também a gente conhecer poucas técnicas e gostar só de 2 ou 3 e achar que já são suficientes, porque em determinados momentos talvez você precise usar uma técnica que você não sabe. Então nós precisamos ampliar e estar sempre conhecendo técnicas novas, ter uma mente aberta. Imagina que 20 anos atrás se fazia mechas de um jeito e que era moda e que dava muito certo e que os cabeleireiros faziam os cabelos mais lindos usando essas técnicas. Esse cabeleireiro, se ele parar no tempo e dizer, não, assim tá bom e fica lindo, ele vai ficar 20 anos fazendo isso. Hoje já mudou tudo. Esse cabeleireiro que ficou usando aquelas mesmas técnicas até agora, já ficou ultrapassado. Daí a cliente acaba indo procurar outro cabeleireiro mais jovem, porque ele está mais atualizado e ele estuda mais. Então, a idade não pode ser um limite, não pode ser te limitar de aprender coisas novas. Eu conheço cabeleireiros que têm uma idade bastante avançada e que são ótimos, e são atuais, e são modernos, e estudam com essas técnicas novas. Então nós precisamos estudar sempre para conhecer essas técnicas novas e não ficarmos ultrapassados, perdendo terreno para os cabeleireiros mais jovens que estão chegando cheios de vontade de estudar e aprender coisas novas. Nós não podemos ficar sempre usando as mesmas técnicas e fazendo o mesmo cabelo na cliente, porque chega uma hora que ela enjoa. E talvez para conseguir mudar, não basta só mudar o tom, eu preciso realmente fazer com uma técnica nova para mudar tudo, mudar todo o cabelo e entregar uma coisa nova para a cliente. Bom, vou falar um pouco da minha trajetória. Eu trabalhei muitos anos em São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes salões, com grandes profissionais, salões que frequentavam, assim,
modelos, atrizes, e ver esses grandes profissionais fazendo os cabelos lindos, os loiros lindos dessas modelos, dessas atrizes e também das clientes. E eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado desses profissionais e aprender muito. Isso foi muito importante na minha carreira. O tempo que eu fiquei em São Paulo, eu também fiz muitos cursos, eu estudei bastante, investi muito em cursos. Todos os cursos que eu conseguia, eu fazia em São Paulo. E isso foi muito legal para mim. Eu sei que muitos profissionais não têm oportunidade de estudar, não têm oportunidade de ir para São Paulo ou mesmo para a capital dos seus estados, porque eu sei que é muito difícil ter cursos bons. E quando tem cursos bons, nem sempre a gente consegue ir. Talvez a gente também tenha outro compromisso e não consiga ir. E por isso eu desenvolvi esse espaço para dividir um pouquinho com vocês, um pouco desse conhecimento, do meu conhecimento, para vocês poderem assimilar. Eu sei também que com esses quase 2 anos de pandemia, muitos profissionais estão sem estudar, não conseguem viajar, não conseguem estudar, não conseguem ir num curso presencial. Então eu estou aqui para ajudar vocês a desenvolver um pouquinho mais, entregar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais dessa experiência que eu adquiri nesses anos em São Paulo, para vocês aqui online e de graça, tá bom? Eu quero ser uma espécie de GPS para ajudar vocês assim, a trilhar um caminho até chegar num loiro perfeito com facilidade, porque eu tenho técnicas bem fáceis. Então eu quero te ajudar a ver que não é nem um bicho de 7 cabeças fazer um loiro perfeito, não é um bicho de 7 cabeças trabalhar com papel. E existem alguns passos básicos para a gente chegar lá e conseguir entregar esse loiro, esse cabelo perfeito para a nossa cliente. Então eu quero ajudar você a crescer na profissão cada vez mais. Aqui estão alguns passos que eu coloquei para você conseguir chegar a ser um cabeleireiro especialista e conseguir fazer loiros perfeitos, tá? O primeiro é definir o loiro com a cliente. Sentar, conversar com a cliente, mostrar fotos para a cliente, conseguir chegar no cabelo que ela deseja e avaliar o cabelo da cliente, ver se é possível e ser o mais sincero possível com a cliente. Nesse momento você vai avaliar se vai ser necessário fazer um teste de mechas. Quando, eu sempre falo assim, a gente fala muito em teste de mechas, mas se você entrar num salão cheio de cabeleireiro, a gente vê poucos cabeleireiros fazendo teste de mechas, na verdade. O teste de mecha é para aquela cliente nova que a gente não conhece o cabelo, para a cliente que você sempre faz as mechas a cada 2, 3 ou 4 meses, você não tem necessidade de fazer um teste de mecha, a não ser que ela tenha usado algum produto diferente no cabelo em casa. Então, isso a gente precisa que ela nos conte, a gente precisa olhar o cabelo e analisar, ver se precisa realmente fazer esse teste de mecha. Normalmente, se já é minha cliente, eu não faço teste de mechas, só quando é uma cliente nova que eu não sei o que tem no cabelo dela, eu faço para eu trabalhar com mais segurança, para eu ver a resistência do cabelo e eu ver até qual fundo de clareamento eu consigo chegar, mantendo a integridade do fio, a saúde do fio, sem danificar muito o cabelo, deixando esse cabelo ainda claro, mais saudável, apesar de usar descolorante, OX e o escambau nesse cabelo, eu quero que ele continue saudável, tá? O cabelo bonito, não adianta sair bonito do salão e daqui 2 semanas o cabelo da cliente quebrar todo. A gente precisa entregar para a cliente um cabelo lindo e saudável para fidelizar a cliente e ela voltar a fazer cabelo com a gente. Então eu faço esse teste de mechas, defino e consigo ver até onde o cabelo aguenta, até que ponto ele aguenta clarear, ser descolorido, para falar a verdade para a cliente, porque muitas vezes a cliente quer ficar muito loira, quer sair do salão com cabelo platinado, mas esse cabelo não dá para ficar platinado. Nem com reza a gente consegue, às vezes. Mesmo usando produto bom, mesmo hidratando o cabelo, às vezes vai precisar de um tempo para ela conseguir ter um clareamento tão grande no cabelo e poder atingir esse fundo de clareamento no 1,10 que a gente fala que é aquele amarelo muito claro, para conseguir deixar o cabelo bem platinadão ou perolado também. Para deixar perolado, muitas vezes eu preciso só de um 9, mas mesmo para chegar de um 9, em alguns casos é muito difícil. Em alguns casos eu preciso até abrir o papel e reaplicar o produto. E isso tudo, claro, que agride um pouquinho o cabelo. Então esse cabelo precisa estar hidratado, precisa ser um cabelo bem cuidado. A cliente também precisa gostar de cuidar do cabelo. Se ela quer ser muito loira,
porque é um cabelo que exige mais cuidados e exige uma manutenção em casa também com produtos bons. Então, depois que eu conversar com a cliente, fizer um teste de mecha, avaliar o cabelo, eu vou escolher a técnica, eu vou definir qual técnica, qual caminho que eu preciso seguir para chegar naquele cabelo que a cliente deseja, naquele cabelo que ela trouxe a foto ou que a gente escolheu junto com ela. Então eu vou escolher a técnica certa. Não adianta eu ser um cabeleireiro muito bom em mechas e escolher a técnica errada, porque se eu escolher a técnica errada, eu não vou ter um loiro perfeito, por mais que ele fique lindo. A cliente não vai gostar porque não era aquilo que ela queria. Se não era aquilo que ela queria, eu não tenho um cabelo perfeito. Eu vou ter uma cliente insatisfeita. Então eu preciso escolher a técnica certa. Por isso é que eu falo que o cabeleireiro precisa ter muitas técnicas, porque se ele tiver uma técnica de loiro só e a cliente mostrar um cabelo, talvez a técnica que ele use não entregue aquele resultado. Cada tipo de loiro a gente usa uma técnica para chegar naquele resultado. E quando eu uso uma técnica só, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem cabeleireiro hoje que faz mecha só desfiando o cabelo. Mas você sabe que às vezes nós temos um cabelo grosso, um cabelo saudável, um cabelo reto, que na hora de desfiar o cabelo nem vai, o cabelo quase não vai, porque esse cabelo não tem cabelos quebrados, ele não é repicado, ele é um cabelo inteiro, muito sedoso, muito saudável, e na hora que você vai desfiar o cabelo não vai. E se eu só sei fazer cabelo desfiado, como que eu trabalho nessa hora com esse cabelo? Então eu preciso ter mais técnicas. Tem aquela cliente ainda que fala assim, odeio que desfile meu cabelo, porque uma vez desfiaram, embaraçou e quebrou e eu não gosto de fazer mecha desse jeito. Ah, mas eu só sei fazer assim. Tá, mas daí a cliente vai embora, você não sabe usar outra técnica para chegar num resultado semelhante e a cliente vai embora e vai sair achando que você é um profissional limitado que só sabe fazer uma técnica. Então eu preciso conhecer várias técnicas para poder variar os diferentes cabelos loiros, ter diferentes resultados. Talvez até cruzar uma técnica com a outra para chegar em algum cabelo e criar um cabelo exclusivo para cliente. Misturar 2, 3, 4 técnicas para chegar no resultado que eu quero entregar para cliente para deixar bonito aquele cabelo. Eu vou escolher a volumagem do oxidante. A volumagem é fundamental. Quanto mais alto a volumagem do OX, mais ele abre a escama do cabelo. Por isso, ele consegue ir lá dentro enrobar o pigmento, tirar o pigmento, clarear esse pigmento de uma maneira mais rápida. Por isso que a gente tem OX de 5, de 6, de 10, de 20, 30, 40, tem até de 60 volumes. Eu já vi até cabeleireiro trabalhar com 120, pelo amor de Deus, o cabelo pega fogo. Então eu uso mais 30 volumes, 20 e 30 volumes, em alguns casos até 10, mas normalmente eu uso 30 volumes. Não preciso usar 40. Você utilizando 30 volumes, você tem o mesmo resultado que 40 volumes para fazer umas mechas, sem danificar tantos fios, sem agredir tanto. Não tem necessidade. 40 volumes são raridades, cabelos muito grossos e virgens, que você quer fazer mechas, talvez cabelos orientais e indígenas também, que são mais grossos, tá? A gente precisa utilizar 40 volumes, isso se o cabelo estiver muito saudável. Eu uso 40 volumes nesses casos quando eu trabalho ao ar livre, sem papel, porque o cabelo vai secar mais rápido e o produto vai parar de agir antes de eu ter esse estrago, antes do cabelo danificar. O produto ele vai secando e vai parando de clarear. Então eu preciso escolher a volumagem do OX para trabalhar naquele cabelo. Nós sabemos que se o cabelo é muito fino, ele clareia mais rápido. Como eu vou fazer umas mechas e vamos supor, começar na parte de trás até chegar na frente. Se eu começar com uma volumagem alta no cabelo fino, quando eu chegar na metade da nuca eu já preciso enxaguar. Para evitar de eu ter que parar várias vezes durante o processo, eu posso utilizar 2 ou 3 forças de OX também. Se o cabeleireiro é muito demorado para fazer mechas, eu aconselho sempre começar com 20 volumes, se for umas mechas claras normais, tá? Em alguns casos até com 10. Mas começar com 20 volumes e quando chegar na parte na metade da cabeça, mudar para 30, porque daí aqui na frente vai acelerar um pouquinho e vai alcançar a parte de trás, para evitar ter que ficar correndo muito para o lavatório toda hora para enxaguar o cabelo. Mesmo assim, eu preciso ficar de olho, porque se o cabelo é fino, a gente sabe que talvez tenha que enxaguar
a metade. A metade é normal, enxaguar a metade para depois enxaguar a outra metade ainda é legal. O que eu não posso é ficar enxaguando de pouquinho em pouquinho, porque quanto mais eu levar para o lavatório, ficar mexendo nos papéis, levantando papéis, mais eu tenho o risco de tirar esses papéis do lugar e acabar acontecendo uma mancha, aparecendo uma mancha que às vezes eu não vejo na hora, só vou ver no final. Depois eu vou ver a consistência do produto que eu uso. Cada produto indica uma mistura, o produto que eu uso é 1 por 1,5. Eu gosto de usar 1 por 1,5. Até 1 por 2. Eu prefiro usar 1 por 1,5. Eu gosto do produto consistente. Não duro demais, porque ele vai secar muito rápido, vai parar de agir. E nem mole demais, porque ele pode escorrer para a raiz e manchar na raiz, ou ficar meio aguado e escorrer o papel também, deixando o cabelo desprotegido e também aparecer essas manchas. Então, a consistência do produto me ajuda a chegar no resultado melhor, do jeito que eu quero. A aplicação. A aplicação, na hora de fazer mechas, é o que garante que a gente tenha que a gente não tenha manchas, que eu tenha um clareamento por igual, porque eu tenho que ter a mesma quantidade de produto do começo ao fim da mecha. E também não aplicar produtos demais próximo à raiz. Na hora de aplicar na raiz, eu preciso ter esse cuidado para não ter esse excesso de produto e manchar, ter essa mancha. Então, a aplicação do produto que vai me ajudar a ter um clareamento uniforme, sem manchas no comprimento e pontas, e também evitar manchas na raiz. Essa aplicação, eu estou falando dentro do papel, mas eu posso também aplicar o produto ao ar livre, sem papel. Essa aplicação também já tem uma outra maneira de aplicar, que pode ser com prancha, pode ser estilo Free Lights, com as mãos, e para ter um resultado mais, que eu gosto muito para morena iluminada, tá? Que dá uma profundidade maior no cabelo todo, assim, clareando mais as pontas e faz um trabalho bastante interessante e muito rápido de ser feito. A posição dos papéis. Dependendo da posição dos papéis que eu uso, eu tenho um resultado. Quando eu coloco os papéis em determinadas posições, eu posso ter mais ou menos contraste. Eu posso ter mais ou menos papéis e com isso eu posso ter mais cabelos claros, que isso que a gente chama de luz, né, que são as luzes, e mais cabelo escuro, que seriam as sombras. A luz em cima da sombra que eu vou ter esse contraste, vai aparecer lá atrás, ó, como se fosse isso aqui que vocês estão vendo, o cabelo na frente e lá atrás está mais escurinho, com sombra. Então, eu preciso de saber como colocar os papéis para ter esse resultado e entregar esse loiro, e fazer esse loiro do jeito que eu quero, com a quantidade certa de cabelos claros e a quantidade certa de cabelos escuros, dependendo do que a cliente quer. Porque se a cliente quer ficar muito loira, claro que eu preciso colocar muitos papéis. Se a cliente quer ficar uma morena iluminada, eu vou colocar menos papéis. Mas não é só isso, é saber a altura do tom também. Porque senão eu coloco poucos papéis, mas eu deixo muito claro, eu vou ter um cabelo muito loiro em cima de um cabelo muito escuro. E daí eu não tenho uma morena iluminada. Não vai ficar bonita essa coisa do cabelo quase branco, porque ela vai parecer grisalha. E talvez a ideia não seja essa, porque a gente sabe que hoje todo mundo prefere, as morenas iluminadas preferem as cores mais, as tons canelas, amendoados, esses tons que até são um pouquinho mais quentes, que apareçam na luz, porque senão fica discreto demais. O fundo de clareamento ideal, que é o que eu estava falando. Para fazer um loiro perfeito, eu preciso entender de fundo de clareamento. Se eu não entendo de fundo de clareamento, eu não sei a hora certa de enxaguar o produto. Eu já vi cabeleireiro que tem medo do amarelo e deixa o cabelo chegar na altura de um 9 ou um 10, um amarelo bem clarinho, para fazer uma morena iluminada. Aí depois ele vai lá e passa um tonalizante marrom em cima. E isso é errado, porque eu vou clarear mais a mecha do que eu preciso, e dessa maneira eu vou ressecar, vou danificar mais o cabelo do que eu preciso. Não tem necessidade de chegar num 9 para fazer uma morena iluminada. Então eu preciso saber a altura do fundo de clareamento para acertar o tom. Ou ao contrário, eu posso enxaguar o cabelo quando ele ainda está meio alaranjado e depois jogar um matizador
azul em cima, achando que eu vou chegar no platinado, e eu não vou chegar no platinado, porque eu clarei pouco, faltou clarear um pouquinho. Nessa hora não pode ter pressa e nem incerteza, eu preciso ter certeza que chegou no tom. Às vezes eu preciso enxaguar um pedacinho de uma mecha para ver, porque o pó descolorante, como ele é branco, ele nos engana o nosso olho. E aí você acha que deu, e quando você enxágua está um amarelão ainda, e ainda não chegou no tom que eu precisava. Esse amarelão eu posso deixar se eu for fazer uma amarela iluminada, porque daí eu vou passar um tom mais escuro, mas se eu quiser deixar muito claro, preciso clarear mais, eu preciso sair desse amarelão. Então eu preciso entender sim de fundo de clareamento. E para eu conseguir matizar corretamente o fundo do clareamento, o residual de cor que ainda ficou naquela mecha que eu descolori, eu preciso entender da estrela de Oswald. A estrela de Oswald não é para complicar a nossa vida. Eu vejo muito cabeleireiro que acha que é difícil e que é complicado, mas a estrela de Oswald ela é super fácil de entender e ela nos ajuda muito na hora de fazer uma matização, na hora de neutralizar um tom indesejado ou até de acentuar. Porque quando a gente usa a estrela de Oswald, quando eu chego no fundo de clareamento, nem sempre eu quero neutralizar aquela cor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um cabelo escuro, vamos colocar aí um castanho escuro, e ela quer fazer mechas cobre ou mechas vermelhas. Eu sei que não é um serviço que tem tanta saída, mas tem clientes que às vezes querem fazer mechas acobreadas. Então não adianta eu chegar num fundo de clareamento de um laranja cobreado, chegar num fundo de clareamento de uma altura de 1,6, revelar um laranja cobreado e eu ir lá e neutralizar. Então, a matização não é só para neutralizar, porque nesse caso eu não quero neutralizar. Eu quero chegar num laranja ou num laranja amarelado e depois intensificar a cor. Eu não preciso só neutralizar, eu posso intensificar. Eu posso jogar um tonalizante vermelho ou um cobre intenso em cima. Mas por que eu vou clarear? Porque se eu deixar clarear só um pouquinho a mecha e jogar em cima, não vai aparecer a intensidade do vermelho ou do cobre. Então eu preciso clarear um pouco mais até chegar num laranja, mesmo que eu queira fazer um vermelho intenso. Se eu deixar o cabelo só vermelho, a mecha, quando clarear, fica só vermelha, ainda vai estar muito escura, e daí esse vermelho intenso não vai aparecer muito. Eu preciso chegar um pouquinho mais claro, chegar pelo menos num laranja, e daí eu jogo um vermelhão em cima e ele vai gritar, ele vai aparecer mais. Então a matização não é só, eu ouço muitos cabeleireiros falando nisso, né? A matização para neutralizar o tom, não. Eu posso intensificar o tom também, na matização ou na tonalização. Então, o fundo de clareamento, eu preciso tirar um pouco daquele pigmento escuro para depois, sim, eu neutralizar o tom ou intensificar mais ainda esse tom e deixar esse cabelo mais vibrante, com uma cor mais vibrante e que apareça mais iluminado. E aqui a matização é o que eu estava falando, porque uma coisa vai puxando a outra. O fundo de clareamento, a estrela de Oswald de matização. Saber matizar o cabelo que nos permite acertar melhor o tom. Tem cabeleireiros que não gostam de matizar porque acham que vai gastar mais produto ou porque não precisa. Mas se você descolorir um cabelo e lavar o cabelo e pronto, e mandar a cliente embora, ele não tá bom ainda, parece que faltou alguma coisa ainda. Parece que aquele tom ali tá precisando de um brilho. O tonalizante, ele até, normalmente são ácidos, ele ajuda a fechar a escama e devolver o brilho e neutralizar a oxidação até do descolorante. Então ele deixa o cabelo até mais macio, muitas vezes, porque ele tem tratamento na composição. E eu preciso, eu vejo algumas pessoas, não, mas os meus loiros não precisam matizar. Mas dependendo da talvez em alguns casos não precise. Mas eu acho meio difícil, porque se a cliente mostra uma foto com um tom, você vai descolorir e ele vai revelar. Então a gente sabe que você começa a descolorir um cabelo que está castanho escuro, ele vai passar pelo vermelho, depois ele vai clareando mais, ele vai ficar vermelho alaranjado, depois ele vai ficar laranja, depois ele vai ficar laranja amarelado, depois ele vai ficar amarelo, depois amarelo claro e amarelo muito claro. Vamos supor que a cliente queira ficar morena iluminada. Então eu preciso clarear até um laranja amarelo ou até um amarelo, que é a altura de um 7, de um 8, talvez, dependendo do tom, um 9, geralmente 7 ou 8. E que é o laranja ou laranja amarelado.
tá? Pode ser até posso chegar num amarelo também. Se eu chegar num laranja amarelado, ele vai ficar uma cor meio estranha, assim, ele não vai ficar uma cor bonita. Se eu pegar uma máscara azul e passar nesse cabelo, não vai durar, não vai resolver o problema, porque ele não clareou o suficiente para uma máscara azul agir. Essas máscaras agem melhor quando eu chego no amarelo claro e no amarelo muito claro. E assim mesmo ela não segura muito tempo. Quando eu quero, para eu neutralizar esse cabelo, para eu deixar ele, ou até acrescentar pigmentos se for o caso, se eu quiser deixar esse cabelo num tom puxando para um tom mel, vamos falar assim, eu quero ficar um cabelo tom de mel. E aí esse cabelo ficou laranja amarelado. Eu preciso colocar alguma coisa ali para melhorar esse tom, para dar um aspecto mais bonito. Não adianta falar, não precisa matizar o meu cabelo, porque você não chega no loiro perfeito. E se você quer chegar no loiro perfeito, você precisa sim matizar e não gasta muito produto para fazer isso. Só que o pouquinho que você gasta, você reverte no preço que você vai cobrar. Porque sempre que eu entregar um cabelo perfeito, eu tenho um trabalho com mais valor. Não posso brigar com preço. Sempre vai ter alguém cobrando mais barato. Se você acha que na sua rua tem muita gente que cobra muito barato e você quer cobrar barato para competir, não adianta. A cliente que procura o cabeleireiro pelo preço, na hora que tiver um mais barato, que seu vizinho fizer uma promoção, ela vai lá. Então não queira essa cliente chorona que quer pagar muito barato. A cliente boa é a cliente que valoriza o teu trabalho, que sabe que um trabalho melhor custa um pouco mais e ela paga por esse trabalho porque ela vê realmente o resultado e ela vê a diferença. A cliente que procura preço, ela vai te trocar na primeira promoção do seu vizinho. A cliente que procura valor, ela não vai te trocar. Então nunca brigue pelo preço, brigue pela qualidade. Estude, tenha qualidade, entregue o trabalho perfeito que a cliente vai pagar para fazer cabelo com você, mesmo que você cobre mais que o seu vizinho. E eu preciso saber e somar a raiz para chegar nesse loiro perfeito também. E somar a raiz porque o cabelo fica mais próximo ao natural. Sempre que a cliente tem um cabelo mais escuro e a gente deixa muito loiro desde a raiz, cresce um pouquinho, já fica feio, já não fica legal. E também não valoriza tanto a beleza da cliente, o tom de pele. Então, quanto mais você conseguir deixar a raiz discretinho, o começo da mecha discreto, nem toda cliente gosta do cabelo escuro na raiz. A mecha, ela pode ir até a raiz, quanto mais perto, não pode encostar, senão mancha, mas tem que chegar pertinho da raiz. Só que tem que dar essa esfumadinha, nem que seja pouca coisa. Tem clientes que gostam mais escuro, tem clientes que nem gostam. Então, a cliente que não quer muito escuro na raiz, mesmo assim, eu dou uma esfumadinha na raiz, só que com uma corzinha um pouco mais clara. Com um 7, por exemplo. E daí dá tudo certo. E rapidinho, a cliente que gosta mais escuro, eu esfumo a raiz com 6, ou com 6 misturado com 4. São cores coringas que eu gosto para matizar a raiz, dependendo do que eu preciso. E deixo mais tempo, mas se a cliente não quer muito escura, eu matizo igual, só que eu matizo com 7. Aí deixo pouco tempo e tá tudo certo. Só para tirar o começo da mecha, assim, aquele risco que fica muito marcado e assim o cabelo fica um loiro mais bonito e mais atual, fica mais moderno e fica mais perfeito e também dura mais, porque disfarça melhor essa transição entre o cabelo natural e a mecha. Então o esfumado, na verdade, é para criar uma sombra entre o tom natural e o começo da mecha, para criar uma transição. Ele faz uma sombrinha ali para começar com suavidade a mecha e a pessoa não conseguir ver onde está começando aquela mecha. Da onde que ela sai, de qual lugar da cabeça, sabe? Tá bem espalhado, isso é um cabelo bem feito, quando você não consegue ver da onde saiu a mecha. Correção de manchas, para você que entende de cabelo e que quer entender cada vez mais de cabelos loiros e quer fazer cabelos loiros com perfeição, você precisa saber corrigir uma mancha, porque por melhor que for o cabeleireiro de loiro mais famoso, uma hora mancha um cabelo, porque se não for culpa dele, é culpa da cliente, que às vezes colocou um óculos, então pensa bem, o papel tá aqui, ó, cheio de papel, a cliente vai lá e coloca o óculos, e daqui a pouco ela vai lá e tira o óculos. E cada vez que ela coloca e tira o óculos, ela está empurrando o papel, tirando esse papel do lugar.
Quando a cliente tem coceira na cabeça, gosta de pedir um pente. Daí você vai lá, a cliente está assim, ó, com o pente coçando a cabeça. E às vezes tira o papel do lugar. A cliente bota o celular no ouvido, empurra os papéis todos, também gruda na cabeça. Vai ter uma mancha aqui. E se a gente não está atento, talvez na hora para limpar, vai aparecer uma manchinha. E tudo bem, nós estamos trabalhando com descolorante e mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma mancha. E está tudo certo, o que nós precisamos é saber resolver essa mancha com discrição e rapidamente, por mais feia que for a mancha, porque às vezes a mancha é discreta, às vezes ela fica horrorosa. Lá no lavatório, com a técnica certa, eu consigo resolver isso lá no lavatório mesmo, na hora que eu enxaguar o cabelo e ver a mancha. E se eu quiser, eu posso falar para o cliente, olha, eu vou arrumar uma manchinha aqui que escorregou, ou eu nem preciso falar para o cliente, porque vai ser uma coisa feita em 5 minutos, a cliente nem vai perceber, e ninguém mais do salão vai ficar em cima e vai ver também que aquele cabelo está com uma mancha. E tudo bem, pode acontecer, mas eu preciso saber resolver. O que importa é, no final, o cabelo estar lindo e perfeito e a cliente sair feliz. Agora, se aparecer uma manchinha, aí eu posso contar ou não para a cliente, contanto que o cabelo fique bom no fim. Correção de matização que escureceu demais. Muitos cabeleireiros me falam nas minhas lives, me falam nos meus cursos que morrem de medo de matizar o cabelo, porque às vezes o cabelo está muito poroso e chupa mais o produto, absorve mais o produto do que o esperado, do que a gente espera. E daí, quando você aplica o produto, já vai lavar e deu o tom. Aí você vai lavar. Mesmo que você fique no lavatório, passou 10 segundos, o cabelo chupou aquele produto, escureceu um pouco a mais. Isso pode ser no comprimento ou pode ser na raiz, também na hora de apagar a raiz. Acontece. E eu tenho que ter o produto certo para fazer isso, que não é descolorante, e eu já vi cabeleireiro fazer mecha tudo de novo para resolver isso. E isso é errado, não precisa, não tem necessidade. Nós temos produtos no mercado que tiram esse excesso de pigmento sem danificar o fio e sem clarear e descolorir o cabelo natural, o tom de base. Então, eu preciso conhecer esses produtos e ter no salão para resolver esse pepino quando acontecer, porque uma hora acontece, principalmente quando a cliente faz uma progressiva e vem no salão fazer mecha e aquele cabelo, eu não sei porquê, que quando faz progressiva ele absorve o pigmento, que é uma praga, assim, muito rápido, e a gente tem que ter cuidado. Então, percebendo isso, eu sempre nesses cabelos coloco um tom mais claro na hora de matizar, na hora de apagar a raiz, mesmo na hora de fazer uma coloração de raiz, coloque um tom mais claro, porque esse cabelo que acabou de fazer progressiva, ele absorve mais os pigmentos e fica impregnado, e com isso fica mais escuro. Então, muito cuidado com cabelos com progressiva. Para fazer cabelos loiros perfeitos, eu preciso entender de platinados e perolados. Como fazer platinados e perolados? Muita gente me pergunta, eu tenho dificuldade nos platinados e perolados. E chegar no platinado e perolado é fácil às vezes. Às vezes não, às vezes é até impossível, mas eu preciso manter a saúde dos fios. Não adianta eu entregar para a cliente um cabelo platinado e o cabelo dela esfarelar, começar a esfarelar. Então eu preciso entregar um cabelo loiro, perfeito, com saúde. Por isso, quando a cliente quer chegar num tom tão claro, é legal fazer o teste de mechas para eu ver se o cabelo aguenta ficar tão claro. Porque se você quebrar o cabelo da cliente depois, não importa que a cor tá bonita, o cabelo vai estar todo quebrado, todo ferrado, e ela vai falar mal do seu trabalho. Ah, mas ela já tinha alisamento e não me falou. Bom, mas então a gente que tem que saber fazer essa consulta e perguntar. Então eu errei aqui no começo, ó, na hora de definir o tom com a cliente. Eu errei de não ter feito um teste de mechas. Então, para eu fazer um loiro perfeito, eu preciso seguir todos esses passos. E acabar com a finalização. Eu preciso que essa cliente saia bonita. Se você faz um cabelo lindo e deixa a cliente sair com o cabelo molhado, você não tem uma foto desse cabelo. Ah, mas a cliente ela não quer pagar um babyliss. Tudo bem, mas então cobra bem uma mecha, um valor legal, para você depois fazer ou uma escova ou um babyliss rápido, para ter essa finalização bonita e tirar uma foto bonita, mandar essa foto para a cliente. Porque o que vai acontecer? A cliente vai pegar essa foto, normalmente é isso que acontece, olha só, vê se eu não tenho razão. A cliente pega essa foto do cabelo novo, que ela fica tão feliz, e coloca na capa do Facebook e do Instagram dela bem linda com esse cabelo novo.
Isso não tem preço, isso aí é a tua melhor propaganda. Todo mundo vai ver esse cabelo e vai elogiar e dizer que lindo. E muita gente vai perguntar quem que fez, aonde que você fez. Quem que fez o teu cabelo? Nossa, como ficou lindo. Agora, como que você vai tirar uma foto do cliente de cabelo molhado saindo do salão? Nem valoriza e não mostra o trabalho. Então eu preciso sim saber fazer uma finalização legal e saber tirar uma foto boa para mostrar para cliente. Eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos com facilidade e aumentar muito o seu faturamento. Obrigado para quem ficou aí até agora, continue acompanhando e eu gostaria muito de saber o que você achou dessa live de hoje. Então se inscreve no meu canal e deixa um comentário me contando o que você achou dessa aula de hoje, desse vídeo de hoje, o que você já faz certo, o que você ainda não faz, qual daquelas etapas lá que você pula, que você não faz, onde você tem mais dificuldade, para eu poder acrescentar nas minhas próximas lives, tá bom? Eu gostaria muito de saber, deixe seu comentário aí embaixo e compartilha com os seus amigos aí para eles assistirem a aula também.